Boa noite, meus irmãos e irmãs, senhores e senhoras. É uma alegria muito grande estar aqui. É muito bom nós nos sentirmos tão bem em poder passar algumas informações, né, em poder doar o nosso coração. Com certeza, estou me esforçando e me esforçarei para atingir o objetivo a que foi proposto esse trabalho, a que me propôs. Essa casa me traz lembranças muito boas. Em 2008, 2007, né, isso aqui era um tablado de madeira. Então, a dona Dijane, quem conhece a dona Dijane aqui? Né? Palestrante excelente, boa pessoa, que a gente ama muito. Ela falou assim para mim uma vez: Nazareno, nós temos uma apresentação lá no Sesc. É um esquete, você vai com a gente? Eu sei que você gosta de teatro, de música, tem uma família aí que canta, né? A família Marques, e Jéssica, desde minha filha, né? Desde pequenininha, a gente levava a Juliana e ela para cantar, né? Em algumas casas. Então eu falei, sim, eu aceito. Tá bom, então vamos ensaiar. Aí chegou aqui, vamos ensaiar. Você vai fazer o papel do André Luiz. Aí eu tive aquele baque, meu Deus do céu, quem sou eu para André Luiz? E ele está no umbral, naquela condição, né? E que chega a Clarencio, né, para ajudá-lo. Eu falei assim, caramba, mas tudo bem, é um desafio, fizemos, né? Ótimo. E outra vez ela falou assim, Nazareno, vamos lá em Maria Madalena, Santa Maria Madalena, né? Para podermos fazer uma apresentação, um esquetezinho lá. Aí eu falei, olha, não vai me arrumar outra situação, não, pode ficar tranquilo, você vai fazer Chico Xavier. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu falei, caramba, tá bom, não tem problema não. Eu sempre gostei de desafio, né? Desafio, adrenalina e tal. Aí conseguimos lá apresentar, felicidade, né? E aqui estou retornando, tá? Nesse ambiente de harmonia, de amor, fraternidade, e vamos passar aqui as informações, ok? E espero corresponder à expectativa dos irmãos, e com certeza sairemos daqui, né, supridos com os fluidos, né, com as vibrações que necessitamos, com a graça de Deus, com o auxílio de Jesus e de todos os trabalhadores. Vou tomar essa aguinha aqui, que eu acho que ela já está fluidificada. Eu, para poder falar em público, eu tive que começar evangelizando os pequenininhos, tá? Os pequenininhos, depois os mais jovens, juventude, depois passar. Né? Isso aí é um ato contínuo, né? É um esforço e a gente acaba vencendo, né? Mas uma palestra nunca é igual a outra. Nunca é igual. Quem faz palestra, quem faz estudo aí sabe disso. Então vamos lá. Opa, peraí. Aponta para lá, olha só. É que normalmente eu não uso. Tá? Então vamos lá. Nossa fé, nossa esperança. Então, meus irmãos e irmãs, como vai a nossa fé em Deus, em Cristo, nos amigos benfeitores espirituais? Como vai? Né? Vamos pensar nisso. Sentimos em nosso coração a esperança, a certeza de que depende de nós a construção de um mundo melhor? Sentimos isso? Se sentimos, ótimo. O Espiritismo Consolador está aí, né, que trouxe toda a doutrina do Cristo, todo o cristianismo, para nos relembrar todas as palavras, né, do Cristo e para restabelecer todas as coisas. O Apocalipse, né, o dicionário Priberan, livro da Bíblia, discurso assustador, obscuro, profético, grande desastre. Transição, passagem de um lugar para o outro, da noite para o dia, de poder, o momento de um processo de evolução ou de transformação. Nós estamos passando por isso aqui. O apóstolo João, né, que foi responsável, evangelista, para trazer as informações do que iria acontecer
tá? Desde a vinda do Cristo até esse momento atual, né, desse caldeirão que nós estamos vivendo, essas dificuldades todas essas dores, guerras e por aí por diante. Os conflitos entre as nações sempre existiram, mas com mais intensidade, né, no século passado, e o Apocalipse de João é justamente isso, tratando desde a época do Cristo os acontecimentos. As categorias do mundo habitado, dos mundos habitados, é importante que falamos sobre isso, mas tem o Evangelho, ok? Segundo o Espiritismo, que já trata disso. Então, destinados às primeiras encarnações, tá? As pessoas ainda ligadas aos instintos selvagens. Opa! Para voltar. Vamos lá. Não, é isso não, Nazareno. Vamos lá. Então, os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, o mal ainda predomina, tá? Sobre o bem. A Terra oferece um dos tipos de mundos expiatórios a servirem de local de exílio para os espíritos, né, que vêm de outros planetas, conforme os capelinos, ok? Alguém já leu aqui o livro A Caminho da Luz? Então tá. A Caminho da Luz, Emmanuel, tá? Pelo Espírito Emmanuel, é uma síntese desde a formação da Terra até os dias atuais, ok? As revoluções, e fala sobre os capelinos que foram reunidos pelo Cristo planetário daquele orbe, tá? Da estrela de Capela, e foram trazidos para cá por causa das suas infelicidades, das suas ações, tá? A rebeldia em que eles estavam, que o planeta precisava passar para mundo de regenerador, e eles também precisavam sair dali porque estavam equivocados e atravancando o progresso daquele mundo. E os mundos de regeneração, as almas ainda têm o que expiar, a hora em forças, repousando das fadigas da luta. Tem. A alma acaba de depurar-se. Representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Servem de transição entre os mundos de provas e expiações e os mundos felizes. Não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Então, quando passarmos, estamos em transição, em plena transição, ok? E quando passarmos para o mundo de regeneração, que não sabemos quando, né? Temos uma ideia. Divaldo comenta que na década de 50 para 60 já estaremos já no início do mundo de regeneração. Então, até lá, muita coisa vai acontecer ainda, tá? Coisas boas e coisas ruins, principalmente. Mas estejamos convictos, né? Por isso que precisamos estar em nossos postos de trabalho. Preciso que mantenhamos a nossa fé, a nossa confiança no Cristo, confiança nos amigos espirituais, principalmente em Deus. É a confiança também em nós, sabendo que nós temos condições de superar todos os obstáculos em nossas vidas. Os mundos ditosos ou felizes, onde o bem sobrepuja o mal, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas da vida na Terra. O corpo não tem nada de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Então, meus irmãos, mundos felizes nós vamos saber com exatidão quando nós chegarmos lá, né? Nós temos uma ideia. Então, tenhamos certeza que um dia vamos chegar, e isso é fato. Fomos criados para sermos felizes. Almas imortais, espíritos ainda, né, subindo essa imensa escada do progresso.
Desculpem qualquer coisa, tá? A questão de dicção, né? A questão de, por exemplo, se alguém tiver a discordar, tá? Os antigos cristãos eram assim, né? Havia um debatezinho, né? Ninguém era dono da verdade, ninguém sabia de tudo, e havia uma alegria em falar sobre a passagem do mestre, na estadia do mestre entre nós. Isso é muito bom. Aí levanta o dedinho, pode acrescentar alguma coisa, vocês estão livres, tá? Vamos lá. Os mundos celestes ou divinos, né? Habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Não. Tem lá, tem. Desculpa aí, ok? Vamos lá. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Ok? Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal operar-se no sentido do progresso moral. Então, esse negócio de dizer, meu Deus, é o povo escolhido, só no lugar, vai acabar com fogo, vai acabar em água, o Espiritismo nos explica que não é nada disso, né? Gradual, as gerações vão se renovando. Quem merece, quem pode ficar no planeta, fica. Por quê? Quem sabe, quem vai, ou quem fica, é o Cristo, é a espiritualidade. Então, não tem esse negócio, o fulano é mau, está sempre fazendo as coisas erradas, recalcitrante, ele vai. Não, também não é assim. Ok? Vai para onde? Para outro orbe? Então vamos já, vamos seguir aqui. A Gênese. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Gênese. Então, é uma realidade, né? O bom profissional, ele precisa passar por testes também, né? Para desempenhar bem a sua profissão e continuar no seu cargo. Tá? Se houver falhas, se houver problemas, se ele não tiver capacidade de continuar, ele vai ser preciso ser substituído ou melhor treinado. Então, o que nós estamos fazendo aqui na Terra é treinar, né? Nós estamos fazendo aqui é aprender nessa grande escola que é o planeta Terra. Vem a parábola da Oh, caramba! A parábola da separação das ovelhas dos bodes, né? Porque os bodes é símbolo da rebeldia, as ovelhas, a mansuetude, o amor, né? A obediência. A parábola que são símbolos da mansuetude e da rebeldia, é uma descrição simbólica do juízo final. A Terra está passando por profundas modificações, física e socialmente, a fim de transformar-se num mundo regenerador, mais pacífico e, consequentemente, mais feliz. Então, é para isso, né? Tem todo o processo de transformação. Éramos do mundo primitivo, passamos, né, para provas e expiações, e agora vamos adentrar no mundo de regeneração. Ainda haverá o mal, ainda haverá as provas, ainda haverá as expiações, mas o bem, ele estará mais evidente, tá? E as nações vão se confraternizar, as doenças, muitas doenças não vão mais ter, né? Todas aquelas condições de ser um mundo mais feliz. Passaremos para um mundo mais feliz, tá? Não é a felicidade completa. Aí vem a imigração, né? Imigração quer dizer a saída daqueles recalcitrantes, de muitos espíritos de irmãos nossos, que por amor, Jesus irá reuni-los
e entregá-los a outro Cristo de outro planeta, de outro orbe, conforme aconteceu com os capelinos aqui na Terra. Ok, gente? Alguma dúvida? Tá todo mundo, né, com certeza está entendendo o que eu estou falando? Ok? Com certeza sim, né? Com certeza. Vamos lá. Então, a imigração se verificará dos que habitam a terra, né? Dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo bem, os quais, já não sendo dignos do planeta, porque não pode atravancar, transformados, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam um obstáculo ao progresso. É o que nós acabamos de dizer, né? Quando Jesus veio à Terra, foram aprisionados mais de 1 milhão de espíritos porque iriam atrapalhar a sua estadia. Na espiritualidade, existem locais destinados aos espíritos que, se eles ficassem livres, eles estariam zurzindo a humanidade, provocando todo tipo de maldade. Já existe as maldades, né? As maldades que o ser humano não conseguiu se libertar ainda. Existe muita crueldade, existem espíritos que realmente são perversos, né? E a espiritualidade tem como lidar com isso. Nós não estamos jogados ao abandono. Ninguém está só. Temos nosso guia protetor, temos a falange de espíritos bons, os nossos entes queridos que já estão do outro lado, tá? Aqueles que retornam para nos auxiliar. Jesus, principalmente, né, que está em todos os locais, e Deus. Então, por que nos sentirmos só? É natural que, em determinado momento, sentimos aquela tristeza, né? Aquela coisa de, meu Deus do céu, ninguém me entende. Meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? A oração é a primeira situação em que adentraremos para conseguirmos encontrar-nos, entrar na faixa superior e conseguirmos encontrar a solução para as nossas dores. Conforme diz Haroldo Dutra, né, toda dor tem dia e hora marcada para terminar. Toda a dor. E também a evolução do planeta, ele precisa alcançar mais um degrau, que é de regeneração, tá? Porque a espiritualidade não está de braços cruzados, deixando tanta maldade acontecer no mundo. Então, há uma programação. Jesus, ele já era o Cristo há 4,5 bilhões de anos. E recebeu de Deus aquela nebulosa do Sol, está escrito no Caminho da Luz, tá? É uma síntese. E ali, com todos os seus assessores, foram interferindo, trabalhando aquela nebulosa, se condensar e tal, até se formar o planeta. Então, não temos, muitos de nós não temos a capacidade de entender a grandeza do Mestre, a grandeza de Jesus. Ele está conosco, tenhamos certeza. Então, esses irmãos irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres, ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Então, isso aqui, outros em raças terrestres ainda atrasadas. Porque a gente não sabe que em direito não tem as faltas mais graves, menos graves, né? Aquelas bem simples. Não temos as agravantes e as atenuantes? E também, assim, a justiça divina. Ela é perfeita, nós sabemos disso. E ninguém sofre sem uma razão de ser. Quando lesamos nosso perispírito, nós estamos provocando sofrimento no futuro.
Então, aqueles que precisarão sair, Jesus, por amor, irá reuni-los e vai encaminhá-los. Aqueles que podem ficar, que precisam ficar, eles permanecerão. Aqueles crimes menos graves, aqueles irmãos infelizes que cometeram, que não vai precisar sair do planeta, eles vão reencarnar nas raças terrestres ainda atrasadas. Ok? Nós temos tribos que ainda vivem nas árvores nas Filipinas, na África. Nós temos aqui no Brasil mesmo tribos que são desconhecidas, estão lá nas selvas e ainda o homem branco não tem conhecimento. Então, para entendermos, meus irmãos, que Deus, o Cristo, não dorme. Ele mesmo disse, meu pai sempre trabalhou, e eu também. Estejamos certos que nós não estamos sozinhos, mesmo com todas as dificuldades que passamos. Não nos arreceemos. Jesus não falou? Não te arreceis. Estarei contigo até o final dos tempos. Estarei convosco. Não vos turbe os vossos corações. E tenhamos certeza que Ele nos ampara, conforme todos os irmãos espirituais do bem. Eu vou ler uma mensagenzinha com vocês depois, quem recebeu, eu acho que não foi suficiente, ao final, que está no livro Há 2000 anos. Então, substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reino em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Vocês têm notícia que espíritos da estrela Alcione, do orbe da estrela Alcione é o nome de uma das Pleiades. Pleiades são nomes dados às filhas de um deus da antiguidade. Esse livro, Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda, 2010, tá? Que fala desses irmãos, okay? Que vieram, as cidades espirituais que foram criadas, montadas, construídas para abrigá-los. Esse outro livro, que é O Amanhecer de uma Nova Era, tá? De Valdo Franco também. Esse livro faz uma síntese, né, do conhecimento sobre esses irmãos, foram recebidos, né, pelo líder do trabalho onde o Manuel Filomeno de Miranda estava. Ok? Eu não vou falar muito, porque senão vocês não vão ler. Então, meus irmãos, eles podem não ter aqui na biblioteca, porém, na internet se acha esses dois livros. Esse livro aqui, já falei, O Caminho da Luz, tá? 1938, ok? Que fala dos capelinos também, uma síntese desde a formação da Terra até agora, os dias atuais. E é uma relíquia, tá? E o Consolador, que é o livro de perguntas e respostas para Emmanuel. Ok? Feita a propaganda do livro, vamos lá. Dos livros. Ok, até aqui está tudo bem, irmãos? Está tudo bem? Então, os capelinos, que Emmanuel fala. A gente gosta de lembrar de Emmanuel, muitas pessoas falam, quando lembra de Emmanuel, é o Públio Lentulus, orgulhoso, né? Se lembram disso. Mas, gente, tem um livro 50 anos depois, o arrependimento dele foi tão grande, né? Porque há 2000 anos, quando ele era o Públio Lentulus, que ele nasceu lá na Ásia Menor, Anatólia, cidade,
filho de judeus, que em combate com o Império Romano, o pai dele veio a falecer, ele foi aprisionado, ele não entrou no combate, mas ele foi aprisionado, feito escravo Nestor. Escravo Nestor, Emmanuel reencarnado, era uma pessoa boníssima, se tornou cristão, conhecia toda a história de Roma, ele se lembrava de muitas passagens quando ele foi o Emmanuel, se tornou cristão e foi um mártir que desencarnou, flechado por 3 flechas envenenadas em seu peito, lá no poste. Então, eu prefiro me lembrar dele assim. Nestor, mártir, um dos primeiros mártires do cristianismo. Então, estava passando ali, lá um dos orbes da capela, a estrela da constelação do Cocheiro, 42 anos-luz da Terra, que guarda muitas afinidades com a Terra, né? Com o globo terrestre. Também atingiram a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos, conforme está acontecendo agora. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos, cheios de piedade e virtudes, mas uma ação de saneamento geral os alijariam daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos elevados trabalhos. A mesma coisa está acontecendo conosco. Existem muitas pessoas que cumprem seus deveres, que são boas, que praticam a caridade, que cumprem a sua responsabilidade em família, no lar, no trabalho. Esses irmãos, eles não podem continuar atravancando o progresso. Não podem. E o que acontece? Conforme Capela, né, que atingiu também, né, lá, fez jus à concórdia perpétua, conforme acontece aqui, tá? O mal ele não pode ficar eternamente predominando. Então, chegamos a um ponto de transição, justamente a separação das ovelhas, né? É justamente esse caldeirão, né, que nós estamos vivendo, essas guerras. O Brasil ainda, excetuando-se a guerra do Paraguai, né, ainda estamos tranquilos. Não sabemos o dia de amanhã. Mas tenhamos confiança, meus irmãos, que não estaremos sozinhos. Tá? Cada um de nós precisará passar por aquilo que nos fará crescer, que nos fará ser mais sensíveis à dor humana. As lutas finais de um grande aperfeiçoamento estavam delineadas lá na estrela, lá no orbe da estrela de Capela, tá? Que faz parte da constelação do Cocheiro. Como agora acontece convosco, relativamente às transições esperadas nesse século XX, neste crepúsculo de civilização. Esse livro foi escrito em 1938, então Emmanuel está se referindo ao século XX, as transformações do século XX, século passado, em que haveria o desfecho dos acontecimentos espantosos. Antes da guerra, depois veio a Segunda Guerra, tá? Outras guerras particulares aí de outros continentes. E, por fim, agora, estamos na iminência de um grande conflito. Oremos. Oremos e confiemos. Quem tem sua responsabilidade com a família, no trabalho, com seu templo religioso, cuide disso. Cuide da sua casa mental, do seu coração, porque uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra, conforme diz Emmanuel, tá? No século XX. A noite escura, ele fala aqui, se aproxima, quando ele escreveu no livro. Mas nós estamos vivendo uma noite escura e uma tempestade de amarguras.
mas confiemos. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram, então, trazer esses irmãos para cá, a Terra longínqua, onde aprenderiam, através da dor, reaprenderiam desde o início, né, a ser mais pacíficos, e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração, conquistar, né, impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores, quer dizer, nos auxiliando em nossa evolução. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino, de amor e justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Então, Jesus recebeu aqueles capelinos com todo amor, por amor do outro Cristo que enviou eles para cá e pelo amor do Cristo. Porque Jesus nos aguarda de mãos estendidas. Jesus espera que nós venhamos a dar a nossa contribuição, seja para o social, tá? Em qualquer lugar que estejamos, doemos aquilo que melhor temos. Muitos de nós têm muita dificuldade, mas as reencarnações são para isso. Ok. Alguém quer falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, trazer alguma outra informação que eu não trouxe até agora? Então, Jesus está nos esperando. Então, aqueles seres angustiados, aflitos, deixavam para trás todo o mundo de afetos, seus entes queridos, os seus amores, né? Porque chegar num planeta primitivo, onde só tem monstros, seres selvagens, aí fica complicado, né? Puxa vida, aquele ar-condicionado, né? Aquele carro que a gente dirigia, aquelas festas que a gente dava de aniversário, comia churrasco, tomava cerveja. Não é só isso, as coisas materiais. É o projeto de vida. Todos temos um projeto de vida. Deixamos a cidade, o meu paraíso. Então, para eles, aqui na Terra, era o inferno. É o paraíso perdido. Eles perderam o paraíso, assim que eles se sentiam. E, quiçá, acontecerá também com aqueles que precisarão se ausentar do nosso planeta. Por amor do Cristo, porque não há inferno nem sofrimento eterno. Estariam acariciados por Jesus, confortados na sua imensa misericórdia. As raças adâmicas, então, oh meu Deus do céu, as raças adâmicas, que eram os capelinos, tá? Guardavam a lembrança de sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. Lá no íntimo, né? Lembrando que tinha alguma coisa, perderam, oravam para as estrelas, sentiam aquela dor, né? Aquela ausência, tecendo o hino sagrado das suas reminiscências. 4 raças: grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. As raças negra e amarela já existiam antes do capelino. Então, grupos dos Árias brancos, né? Essas 4 raças vieram lá de Capela. E essa miscigenação, né, foi necessária. Eles vieram a nos ajudar e começaram do zero as conquistas do coração. O dever, o amor, a fraternidade. Então, as tradições do paraíso perdido, ô Nazareno, é que o outro era quadradinho, entendeu? Aí esse aqui tem um feitio bonito, a gente estranha. Então, as tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações
até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Então, o paraíso perdido são as raças que passaram de geração em geração. O sentimento de que perderam aquele maravilhoso planeta que eles estavam, e caiu nas páginas, fazem parte das páginas da Bíblia. As raças adâmicas. Esse livro é de Emmanuel. Tá? Não estou inventando moda, não. São chegados os tempos que as forças do mal serão compelidas a abandonar suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. Chegaram os tempos, estamos vivendo os tempos. Vão ter que abandonar, né, esses poderosos ditadores, hegemonias, exércitos. Isso tudo vai passar. Mas para tanto, precisamos nos fortalecer para suportar tudo isso que está acontecendo, porque nós também vivemos no século passado. Quem sabe o que nós fomos no século passado? Há 2 séculos, na época do descobrimento. Antes do descobrimento, o que nós fizemos? Alguém tem condições aqui de saber? Na terceira reencarnação anterior? Não. Todos nós acreditamos nisso, porque estudamos o Espiritismo. Todos nós sabemos que somos almas imortais. Todos nós sabemos que o nosso passado, nem procuremos saber, tá? O nosso passado, porque todos nós temos pirâmides de trevas. Mas precisamos olhar para frente, para o dia atual, tá? Passado é uma consulta de vez em quando, tá bom? E às vezes não temos condições de ficar consultando. É igual eu dirigir para frente no carro e ficar olhando só para o retrovisor, né? A gente, o que vai acontecer? Bater. E nem ficar olhando só lá na frente, tá? Olhar, prestando atenção no momento atual, procurarmos viver bem. Não temos condições de saber o que nós fomos antes, terceira para trás, de reencarnações. De repente, né, alguns de nós fomos, né, até missionários e tal, mas na dúvida, é melhor sabermos, entendermos que precisamos criar luz, gerar luz em nosso coração, tá? E fazer o melhor que pudermos no bem e na caridade. Doze. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, tudo isso vai passar. Passarão com a vertigem do pesadelo. Vive-se agora um crepúsculo, viu? Na qual sucederá a profunda noite. Ao século XX compete a missão desfecho desses acontecimentos, século passado. Abriu todas as probabilidades, foram dadas todas as chances para todos nós. O fogo depurador ele se manifesta nos umbrais de 5 em 5 anos. Dali, todos aqueles que têm condições de serem auxiliados, eles são recolhidos. Os samaritanos estão em todos os momentos, trabalhando e servindo, em todos os locais do planeta. Entendamos. Precisamos confiar. Somos almas, espíritos imortais, fadados à felicidade. Precisamos passar nesse processo agora de transição com alegria também, mesmo na dor. Precisamos passar com firmeza e confiança em Jesus. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra, 1938. Em nome do Cristo espalharam-se nestes 20 séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas provações coletivas preludiam os últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. A espiritualidade está presente, a mediunidade está cada vez mais acentuada. Veio a época das mesas girantes, do século passado. Tudo isso em preparação, tá? Nesse momento de transição. A mediunidade sabemos que já existe já há milênios. Caminho da luz. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora, luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico,
para sua marcha gloriosa no ilimitado, o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos nossas preces. A noite não tarda, estamos vivendo noite. Quando fala aqui, ele estava no século XX. E no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, fraternidade e redenção. É o que nos espera o planeta de regeneração. Jesus recebe na espiritualidade e fala aos primeiros mártires do cristianismo, imolados nas arenas pela ignomínia e impiedade humana. Essa é a mensagenzinha que vocês receberam, nós vamos lê-la agora. Depois pode pegar quem não recebeu. Mas eu vou deixar na próxima vez mais um bloquinho. Então, meus irmãos, tenhamos certeza. Temos confiança em nós mesmos, nós somos capazes de superar. Temos confiança no Cristo. Geremos lume, criemos lume em nosso coração. Luz, conforme diz André Luiz. Essa transição vai passar. Possamos aguardar dias melhores de felicidade. Mas o Brasil também, nos preparemos. Do livro Há 2000 anos. Capítulo 6, Alvoradas do Reino do Senhor. Psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Mensagem profética aos primeiros mártires cristãos, sacrificados nas arenas da impiedade humana. Harmonias divinas, suavíssimas, saturavam todas as atmosferas espirituais, derramando sobre a terra claridades augustas e soberanas. Naquela região de belezas ignotas e prodigiosas, intraduzíveis na linguagem humana, depois de alguns dias de emoções suaves e carinhosas, todos os espíritos reunidos naquela paisagem luminosa se prepararam para receber a visita do Senhor, como quando da sua divina presença na bucólica moldura da Galileia. Jesus fala aos supliciados. Vinde a mim, vós que semeastes com lágrimas e sangue, na vinha celeste do meu reino de amor e verdade. Nas moradas infinitas do Pai, há luz bastante para dissipar todas as trevas, consolar todas as dores e redimir todas as inquietudes. Glorificai-vos, pois, na sabedoria e no amor de Deus Todo-Poderoso, vós que já sacudistes o pó das sandálias miseráveis da carne, nos sacrifícios purificadores da terra. Uma paz soberana vos aguarda para sempre, no reino dilatado e sem fim, prometido pelas divinas aleluias da Boa Nova. Porque não alimentastes outra aspiração no mundo, senão de procurar o reino de Deus e de sua justiça. Entre a manjedoura e o Calvário, tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. O Evangelho floresce agora, como a seara imortal e inesgotável das bênçãos divinas. Não descansemos, contudo, meus amados, porque tempo virá na terra em que todas as suas lições hão de ser espezinhadas e esquecidas. Depois de longa era de sacrifícios para consolidar-se nas almas, a doutrina da redenção será chamada a esclarecer o governo transitório dos mundos. Mas o orgulho e a ambição do despotismo e a crueldade hão de reviver os abusos nefandos de sua liberdade. O culto antigo, com as suas ruínas pomposas, buscará restaurar os templos abomináveis do bezerro de ouro, os preconceitos religiosos, as castas clericais e os falsos sacerdotes
restabelecerão novamente o mercado das coisas sagradas, ofendendo o amor e a sabedoria do nosso Pai, que acalma a onda minúscula no deserto do mar. Como enxuga a mais recôndita lágrima da criatura, vertida no silêncio de suas orações, ou na sua dolorosa serenidade, em sua amargura indizível. Soterrando o Evangelho, na abominação dos lugares santos, os abusos religiosos não poderão, todavia, sepultar o clarão das minhas verdades, roubando-as ao coração dos homens de boa vontade. Quando se verificar o eclipse da evolução dos meus sentimentos, nem por isso deixarei de amar intensamente o rebanho das minhas ovelhas, tresmalhadas do aprisco. Das esferas de luz, dominam todos os círculos das atividades terrestres. Caminharei com os meus tutelados rebeldes, como outrora entre os corações impiedosos e empedernidos de Israel, que escolhi um dia para um mensageiro das verdades divinas entre as tribos desgarradas da imensa família humana. Estamos vivendo isso agora. Já vivemos o passado obscuro da humanidade. Em nome de Deus Todo-Poderoso, meu Pai e vosso Pai, regozijo-me aqui convosco pelos galardões espirituais que conquistastes no meu reino de paz, com os vossos sacrifícios abençoados e com as vossas renúncias purificadoras. Numerosos missionários da minha doutrina ainda tombarão exânimes na arena da impiedade, mas hão de constituir convosco caravana apostólica que nunca mais se dissolverá, amparando todos os trabalhadores que perseverarem até o fim, ao longo caminho da salvação das almas. E Jesus avança no tempo. Quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas, ouvirão nossas vozes e apelos santificadores, pela sabedoria, pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador. Meu verbo se manifestará novamente no mundo para as criaturas desnorteadas no caminho escabroso, através das vossas lições, que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Sim, amados meus, porque o dia chegará, onde todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então a evolução de seus institutos, os mais pesados tributos de sofrimento e de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno em tempestades de lágrimas na face escura da terra. Então, das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso e direi com os meus emissários:
Ó Jerusalém, ó Jerusalém, nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo amor e sabedoria, não quer se perca uma só de suas criaturas enviadas nas tenebrosas sendas da impiedade. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos. Examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível do novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustar a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos para o homem espiritual. Louvado seja Deus, nosso Senhor. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Almas ainda tão necessitadas de carinho, atenção, amor, e também de certas doses de amor. Meus irmãos, sejam fortes. Não se esqueçam do Cristo no só segundo de suas vidas, pois à noite, estamos em plena noite. Mas a aurora não tarda. A paz de Jesus em nossos corações. Obrigado.